Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Shalom, shalom. E então começamos o nosso terceiro episódio da nossa hora catequética. Só para fins de recapitulação, no primeiro nós tratamos da solenidade de Cristo Rei e falamos sobre o reino de Deus, o reino dos céus, e de como ele foi preparado no Antigo Testamento, entrou na história por meio do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo e vem evoluindo até os dias de hoje, até o dia em que acontecerá a segunda vinda de Cristo em toda a sua majestade. No segundo episódio, tratamos de questões relativas ao tempo do Advento, esse tempo que a Igreja destina à preparação para as solenidades do Natal e também nos traz uma expectativa para a segunda vinda de Cristo. Em relação a esse segundo aspecto, a expectativa da segunda vinda de Cristo, no episódio anterior citamos um evangelho em que a ênfase era vigiar, de que seria necessário vigiarmos para não cairmos no pecado. Mas a segunda vinda de Cristo não reclama apenas uma vigilância para que não caiamos. Ela reclama também, em caso de queda, um chamado ao arrependimento, ao arrependimento dos pecados e à nossa conversão. O evangelho deste próximo domingo vai tratar justamente disso. Se na semana passada a ênfase era em vigiar, hoje, amanhã no caso, a ênfase será em converter, em se arrepender de nossos pecados. E o evangelho vai nos apresentar uma figura que nos é muito cara, ao menos aqui em Sananduva, que é São João Batista, que dá o nome à nossa paróquia principal, paróquia de São João Batista. Mas São João Batista não aparece de início no Novo Testamento. Eu vou ler para vocês uma profecia de Isaías, feita 700 anos antes do aparecimento de João Batista e do nascimento de Jesus Cristo. Isaías 40, versículos 3 a 5. Vejam o que o profeta dizia 700 anos antes de Cristo. Uma voz exclama: abri no deserto um caminho para o Senhor, traçai reta na estepe uma pista para nosso Deus. Que todo vale seja aterrado, que toda montanha e colina sejam abaixadas, que os cimos sejam aplainados, que as escarpas sejam niveladas. Então a glória do Senhor se manifestará. Todas as criaturas juntas apreciarão o esplendor, porque a boca do Senhor o prometeu. Essa profecia já dizia que antes do nascimento de Jesus seria necessário alguém para lhe abrir os caminhos. E essa função foi incumbida a São João Batista. Sobre essa figura, o Catecismo da Igreja Católica nos traz algumas explicações. Eu vou ler os números 523 e 524. São João Batista, diz o Catecismo, é o precursor imediato do Senhor, enviado para preparar-lhe o caminho, profeta do Altíssimo. Ele supera todos os profetas, deles é o último dos profetas. Inaugura o Evangelho, ou seja, inaugura a Boa Nova, saúda a vinda de Cristo desde o seio de sua mãe, encontra sua alegria em ser o amigo do noivo, que designa como o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, e precedendo a Jesus com o espírito e o poder de Elias, dá testemunho dele por sua pregação, seu batismo de conversão e seu martírio. Ao celebrar cada ano a liturgia do Advento, lembrando novamente do tempo em que nos encontramos, a Igreja atualiza esta espera do Messias, comungando com a longa preparação da primeira vinda do Senhor. Os fiéis renovam o ardente desejo de sua segunda vinda pela celebração da natividade e do martírio do precursor, ou seja, de São João Batista. A Igreja se une ao desejo de São João Batista. Aspas, é necessário que ele, Jesus, cresça para que eu, João Batista, diminua. Temos ainda outro número do Catecismo que nos fala sobre essa missão de São João Batista, que é o 720. Com João Batista, o Espírito Santo inaugura, prefigurando o que realizará com e em Cristo. Restituirá ao homem a semelhança divina,
O batismo de João era para penitência. O batismo da água e no Espírito será um novo nascimento. João Batista significa João, aquele que batiza. Só que o batismo de João não era o batismo de Jesus. O batismo de João era para arrependimento, conversão, ao passo que o batismo de Jesus era para o efetivo perdão de nossos pecados. A importância de São João Batista é reconhecida pelo próprio Cristo, quando ele vai dizer também nos evangelhos que João Batista é o maior dentre os nascidos de mulher. Ou seja, sem ignorar a importância daqueles profetas que o antecederam, Jesus disse que João era o maior deles. E ele representa, João Batista, um verdadeiro nexo de ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Entre aqueles antigos profetas que anunciavam a vinda do reino de Deus e, efetivamente, a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem ora o rosário, sabe que o segundo mistério gozoso, o segundo mistério da alegria, diz precisamente sobre a visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Então imaginem essa cena. Nossa Senhora, uma adolescente grávida do próprio Messias, visita a sua prima Santa Isabel, que era uma mulher velha, estéril, ou seja, pela ciência ela não poderia conceber filho algum. Nessa simples visita nós temos ali simbolizada a união entre o Antigo e o Novo Testamento. O Velho Testamento simbolizado pela mulher idosa grávida do último dos profetas e o Novo Testamento simbolizado pela jovem grávida virgem. Nesse momento, os evangelhos vão dizer que João Batista, ainda no ventre de sua mãe velha, pulou de alegria no útero, porque pela força do Espírito Santo ele conseguiu reconhecer que aquele que se apresentava por sua mãe Maria, a Isabel, não era apenas um bebê no ventre de sua mãe. Na verdade, era o próprio Messias que estava chegando. E João Batista, como precursor, como aquele que prepara os caminhos do Senhor, já soube reconhecer isso ainda quando estava no ventre de Santa Isabel. E Santa Isabel ainda se alegrou e disse, se sentiu honrada por receber a visita da Mãe do Salvador. Exatamente. Santa Isabel, naquele mesmo instante em que o Antigo e o Novo Testamento se encontram, disse: que honra receber em minha casa a mãe de meu Salvador. E ela ficou cheia do Espírito Santo. Ficando assim cheia do Espírito Santo. Obrigado, Fran, me dando aqui uma forcinha na hora catequética. Pois bem, gente, São João Batista, então, é uma figura de ímpar importância. Ele é responsável por preparar os caminhos do Senhor, concretizando aquela profecia que eu acabei de ler do livro de Isaías, de 700 anos antes de Cristo. E qual que é o evangelho que nós vamos celebrar neste segundo domingo de Advento? O evangelho é de Mateus, capítulo 3, versículos 1 a 12. Há algumas mensagens importantes aqui nesse evangelho. Eu vou lê-lo e tentar transmitir aquilo que eu consegui entender dessa palavra. Naqueles dias, diz o evangelho, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Aqui nós já temos uma primeira observação. O deserto é um lugar árido, um lugar solitário, um lugar quente, e é justamente ali que João Batista inicia a sua pregação, ali que ele inicia os preparativos para a vinda do Messias. E nós mesmos, quando queremos nos encontrar com Jesus, muitas vezes temos que nos recolher a um local de solidão. É longe da multidão, é longe do povo, longe das grandes populações que nós preparamos o caminho para que Jesus adentre em nossas vidas. E dizia São João Batista: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Como eu disse, o batismo de João Batista era um batismo de penitência. O batismo de perdão só viria mesmo com Jesus.
Mas essa palavra, fazei penitência porque está próximo o reino dos céus, evidencia como João Batista sabia que a vinda do Messias estava próxima. E sobre essa anunciação da proximidade do reino dos céus, eu trouxe aqui algumas considerações dos pais da igreja, algumas frases atribuídas a São João Crisóstomo, que eu creio ser importante compartilhar com vocês. Dizem essas considerações, atribuídas a São João Crisóstomo. Logo no início, João Batista se apresenta como mensageiro de um príncipe misericordioso. Não vem com ameaças ao transgressor, ou seja, aos inimigos desse príncipe, mas com ofertas de misericórdia. É costume entre os reis proclamar um perdão geral pelo nascimento de um filho, mas primeiro enviam oficiais por todo o reino para cobrar multas severas. Isso acontece com os reis temporais, com os reis políticos. Mas Deus, querendo conceder o perdão dos pecados no nascimento de seu filho, primeiro envia seu oficial proclamando: arrependam-se. Então São João Batista é oficial de Deus para que chame o povo, os súditos, à conversão. E prossegue São João Crisóstomo: ó exigência que não deixa ninguém pobre, mas enriquece muitos, pois mesmo quando pagamos nossa justa dívida de justiça, não prestamos nenhum serviço a Deus, mas apenas ganhamos nossa própria salvação. O arrependimento purifica o coração, ilumina os sentimentos e prepara a alma humana para receber Cristo, como ele acrescenta imediatamente, São João Batista no caso, pois o reino de Deus está próximo. Ou seja, São João Batista é aqui apresentado como um oficial do rei, incumbido de anunciar o nascimento do filho do rei, o nascimento de um príncipe misericordioso. Mas em vez de cobrar tributos, ele apenas faz uma única exigência: arrependam-se. Assim como um grande rei, procede São João Crisóstomo em viagem, esse rei é precedido por mensageiros para purificar o que está impuro e reparar o que está quebrado. João Batista precedeu o Senhor para purificar o coração humano da imundície do pecado com a vassoura do arrependimento e para reunir, por meio de uma ordenança de preceitos espirituais, as coisas que haviam sido dispersas. Ou seja, tudo aquilo que desde o pecado original, desde Adão, desde Eva, desde a serpente havia sido desorganizado e estava a ser prestes a ser reorganizado pela vinda de Jesus, João Batista é incumbido de preparar este caminho. O evangelho do dia prossegue. Este João Batista é aquele de quem falou o profeta Isaías quando disse: uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, etc, etc, que é aquela passagem de Isaías que eu li há pouco. Na sequência, o evangelho diz o seguinte: João usava uma vestimenta de pelos de camelo e um cinto de couro em volta de seus rins. Alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Aqui a passagem bíblica nos remete a como João Batista era simples e ele encarnava o próprio exemplo que pregava. Ele pregava a penitência, a abstenção do luxo, a abstenção das coisas grandiosas. Vestia-se de pele de camelo e alimentava-se não de fartos banquetes, mas de gafanhoto. Ou seja, ele apenas não pregava a penitência, ele também vivia a penitência. E esse chamado, o evangelho prossegue, chamou a atenção de muita gente. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a circunvizinhança do Jordão, vinham a ele, João Batista, confessavam seus pecados e eram batizados por ele nas águas do Jordão. Ao ver, porém, que muitos dos fariseus e saduceus, ou seja, os grandes líderes religiosos da época, vinham ao seu batismo, João disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? Aqui ele já antecipa a briga que Jesus ia ter com esses mesmos líderes religiosos, porque muitos desses líderes religiosos esperavam
o arrependimento pela água, mas apenas de forma simbólica, quando na verdade o arrependimento ele exige uma conversão verdadeira e profunda em nosso próprio coração. Na sequência, o Evangelho ainda nos dá outras palavras de muita relevância. Continua João Batista, dirigindo-se a essa raça de víboras: dai, pois, frutos de verdadeira penitência, ou seja, façam penitência. Não digais dentro de vós, nós temos o Abraão por pai. Pois eu vos digo, Deus é poderoso para suscitar destas pedras filhos a Abraão. Ou seja, esses líderes religiosos se achavam muita coisa pelo simples fato de serem da descendência de Abraão. Ou seja, a simples genética para esses líderes religiosos, o simples pertencimento à linhagem de Abraão já seria suficiente para que eles fossem considerados os eleitos. Mas João Batista diz o seguinte: olha, Deus tem o poder de chamar até quaisquer pedras de filho de Abraão. Ser filho de Abraão, ser filho da promessa, não é apenas uma questão de sangue, é uma questão de coração, de arrependimento. E isso fica muito claro, aliás, na passagem em que Zaqueu recebe Jesus. Lembram daquela música lá? Mais alto quero subir, como Zaqueu quero subir. O que acontece nessa passagem? Zaqueu era publicano, era um pecador. E diante da multidão ele subiu num sicômoro, que era uma árvore muito alta, para ver Jesus. E a parte mais importante deste evangelho não é que Zaqueu conseguiu ver Jesus, mas esse evangelho, que está não em Mateus, mas em Lucas, diz o seguinte: chegando Jesus àquele lugar, levantando os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ou seja, não apenas Zaqueu viu Jesus, mas o que é mais importante, Jesus viu Zaqueu e ficou na casa dele. E na sequência o Evangelho também fala de Lucas, o Evangelho de Lucas também fala sobre uma situação de arrependimento, porque Jesus fica na casa de Zaqueu e Zaqueu lhe diz: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus a Zaqueu: hoje entrou a salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Ou seja, para ser filho de Abraão, ao contrário do que os saduceus e fariseus diziam, não bastava apenas uma linguagem sanguínea. É necessário o perfeito arrependimento. Zaqueu já era judeu, mas ele só foi chamado de filho de Abraão pelo Cristo quando ele demonstrou profundo arrependimento, que é também a mensagem de São João Batista nesse Evangelho de Mateus. E prossegue Mateus novamente falando sobre João Batista, o discurso de João Batista, ainda se dirigindo àquela raça de víboras. João Batista disse o seguinte: o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bons frutos, frutos do arrependimento, da penitência, será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e nem sou digno de carregar seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo em fogo. Aqui é a diferença do batismo de João para o batismo de Jesus. O batismo de João é só para arrependimento. O de Jesus é para efetivo perdão dos pecados. E prossegue João Batista no nosso Evangelho. Tem na mão a pá, limpará sua eira e recolherá o trigo ao celeiro, as palhas, porém, serão queimadas num fogo inextinguível. Sobre essa passagem tem outro pai da igreja, Raban, que diz o seguinte: é como se João Batista tivesse dito: eu sou poderoso para convidar ao arrependimento, ele, Jesus, para perdoar os pecados, eu para pregar o reino dos céus, ele para concedê-lo, eu para batizar com água, ele com o Espírito. Por isso a mensagem que fica hoje é de conversão e arrependimento. Essa mensagem, ela não fica parada apenas no primeiro século com São João Batista. É uma mensagem que deve orientar as nossas vidas e deve também, assim como a necessidade de vigilância,
indicar a preparação para o nosso advento. Tchau, tchau.